Hoje, dia 11 de outubro, é o Dia do Deficiente Físico. E que tal se nós olharmos para esta data tentando analisar como é a vida diária de um deficiente, principalmente quando se trata de acessibilidade? Será que eles estão sendo beneficiados com o principal direito básico da Constituição Federal, o de ir e vir? De acordo com a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como motivo para a discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para as pessoas com algum tipo de deficiência. Esta data foi instituída para promover a conscientização da sociedade e dos nossos dirigentes sobre as ações que devem ser realizadas para garantir a qualidade e a promoção dos direitos dos deficientes físicos. Muito ainda deve ser feito para garantir a acessibilidade e mobilidade, seja nas calçadas, nos transportes públicos ou em estabelecimentos privados. Por isso, a importância da revisão das políticas administrativas para assegurar os direitos dos deficientes físicos. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar o exemplo de superação, garra, determinação e o quanto as pessoas com deficiência física vêm conquistando notoriedade nos setores da sociedade. O funcionário público Félix Pereira de Araújo, conhecido popularmente como Machadinho Araújo, sofreu um acidente em 2010, o que o deixou dependente da cadeira de rodas. E hoje ele fala pra gente quais são as principais dificuldades em trafegar na cidade. Por exemplo, a nossa vaga de portador de deficiente físico geralmente é ocupada por pessoas que não têm deficiência física, né? E a gente se indispõe. A gente, às vezes, tem que deixar o carro 2, 3 quadras, quando, na verdade, para uma pessoa que é andante, é mais fácil. Outra dificuldade são as portas do banco. Você tem que depender da generosidade das pessoas. Essa porta devia abrir automaticamente, né? Outro problema, se eu for sacar no caixa eletrônico, eu tenho que me posicionar de frente. Como que eu me posiciono de frente se eu não vou conseguir alcançar o teclado? Então tinha que ser algo que a gente pudesse se encaixar no caixa eletrônico, ou de lado, ou se encaixar no caixa eletrônico. Tinha que ter uma maneira melhor para poder fazer o saque. Então são muitas as impossibilidades para a pessoa com deficiência física em Araguaína. Para eu poder acessar qualquer uma loja dessa aqui, ou em qualquer lugar de Araguaína, a gente precisa fazer um esforço tremendo. As rampas geralmente são desníveis, não são no padrão. E a gente tem que se dirigir até as esquinas para poder entrar numa loja, quando na verdade a acessibilidade tem que ser criada na porta dessa loja ou desse ambiente comercial. Então a gente vai tentar entrar numa loja agora e eu vou mostrar para vocês que não é fácil ser deficiente físico em Araguaína. Mais um obstáculo. A gente tem que contar com a generosidade das pessoas para poder subir. Se eu quiser, nesse momento, ver a minha vida financeira, fazer um empréstimo ou comprar em alguma loja de Araguaína, as dificuldades estão aqui. As escadas, não existe rampa, não existe acessibilidade, então a gente precisa sempre contar com alguém, quando na verdade a gente pode fazer tudo isso sozinho. É só se criar acessibilidade, se criar rampa, se criar... modernizar e poder ampliar esses direitos. Na Defensoria do Estado a gente vê um exemplo verdadeiro de acessibilidade, vaga destinada a idoso, cadeirante, a plaquinha, é isso que a gente sonha para Araguaína. A rampa e rampa na entrada, e a porta da Defensoria é uma porta que abre automaticamente. Então, é esse modelo que a gente precisa para Araguaína. Acessibilidade de verdade, acessibilidade onde a gente não dependa tanto das pessoas para poder ir e vir. Para
Para Machadinho, os araguainenses são pessoas carismáticas que estão sempre dispostas a ajudá-los, mas que mesmo assim, de vez em quando, ainda lida com o preconceito. Araguaína tem um povo receptivo, um povo educado. Graças a Deus eu nasci aqui em 83, então eu conto com a ajuda de todos, eu sou muito conhecido. Mas e aquele que não é? Aquele que não é conhecido, como que ele faz? Então é preciso criar acessibilidade, é preciso melhorar muito a Araguaína nesse sentido. Eu conheço todos, conheço no comércio, eu chego na padaria, o padeiro desce a cadeira de rodas, eu chego no açougue, o açougueiro desce a cadeira de rodas, então eu não encontro nenhum problema. A minha preocupação é com aqueles que não têm, às vezes, alguém que possa o acompanhar. A minha preocupação é com aqueles que não tem alguém para poder auxiliá-lo, entendeu? Então é preciso que a gente melhore a Araguaína nesse sentido, para poder ir e vir sem tanta necessidade de alguém apoiando. Não que não precise de apoio, mas que a gente tenha que dar liberdade de verdade e qualidade de vida para a pessoa com deficiência física. Se você mapear, der uma olhada em Araguaína, você vai perceber que o deficiente físico é alguém que tem uma tristeza no rosto, porque ele não consegue às vezes nem sair de casa. Muitos deficientes físicos não têm sequer um carro para andar, tem no máximo uma cadeira que não é motorizada. Então, ele fica ali na porta de casa e no máximo até ali. Então é preciso melhorar a Araguaína, para que a família apoie, para que o deficiente possa ir, mesmo de cadeira de roda, até a padaria, ao açougue, na esquina, no supermercado, na farmácia, e poder ter acesso aos serviços e ter mais qualidade de vida. A calçada modelo é aquela calçada que é lisa, é aquela calçada que recebe uma rampa padrão. E eu não consigo entender, Morgana, e vou te relatar isso aqui, como que alguém trata a calçada como se fosse patrimônio próprio. Isso chega a ser intrigante. Alguém que constrói a calçada e o vizinho também constrói. Mas ali, quando chegou no limite do muro, ele faz uma muretinha, às vezes de 1, 2 tijolos, separando a calçada dele do vizinho. Ora, a calçada não é dele, a calçada é uma via pública. Então a gente deixa aqui o recado e pede que tire aquela muretinha dali para que o deficiente físico possa trafegar, o idoso, a criança, para que se melhore a acessibilidade. Já começa por aí, tirando aquela muretinha que separa a calçada minha da do vizinho. Isso melhora aí muito. O broquete também? Horrível. Por exemplo, eu dou um exemplo da Cônigo João Lima, não vou nem para o broquete. Vou para a Cônigo João Lima. Foi uma avenida construída, reconstruída, reformada, foi gasto muito dinheiro ali e é um desconforto total andar ali de cadeira de rodas, é um desconforto total, não só para mim, mas para toda pessoa com deficiência física, para o idoso, para a criança, para todas as pessoas, para as gestantes com carrinho, para todo mundo. Então gastaram muito dinheiro ali e sequer perguntaram para o deficiente físico se aquilo ali ficaria bom. Na minha opinião, está horrível, precisa melhorar muito. É necessário melhorar nesse sentido, principalmente a renda do deficiente físico. Quando a gente procura uma empresa, Morgana, para colocar ali uma carta de apresentação, geralmente a empresa escolhe o deficiente físico que tem menos deficiência e que pode produzir mais. Quando na verdade, às vezes a pessoa se engana, o empresário se engana, porque tem gente que está sentadinho numa cadeira e consegue produzir mais do que aquele que está andando.